Fala, galera. Vamos acompanhar aí a turma do Benja analisando a eliminação do Corinthians no Campeonato Paulista. E também vamos ver aí a chegada de Jesse Lingard ao Brasil para assinar com o Corinthians e também o Timão barrou a venda de André. Vamos acompanhar aí. O Corinthians fez um baita jogo contra o Flamengo na final da Supercopa, né? O Corinthians não jogou nada contra a Portuguesa. O primeiro tempo contra a Portuguesa foi uma desgraça. A Portuguesa merecia ganhar. No segundo tempo, ali faltando uns 15 minutos, o Corinthians foi melhor. Aí resolveu nos pênaltis. E aí ontem, de novo, o Corinthians não jogou nada. O Cruzeiro não jogou nada no primeiro tempo, melhorou Sim, só mas no o segundo. Cruzeiro eu até não coloco no balaio, porque o Corinthians estava meio que poupando para esse jogo aqui. Sem 8 jogadores. Então eu não coloco nem o Cruzeiro. Por que o Corinthians não jogou nada ontem? Porque é um elenco vagabundo. Que isso, Mas mano? é verdade. É um elenco vagabundo, Benja. Porque é um elenco que vem escolhendo jogos já desde o ano passado. Se a gente parar pra analisar, vamos lá. Primeiro que eu não romantizo derrota. Pra mim é uma vergonha um Corinthians aí com o elenco que tem, com o investimento que tem, com a estrutura que tem, perder do Novo Horizontino. Aí vem os românticos do futebol falar, mas futebol é 11 contra 11. Concordo. Mas é uma vergonha, é uma indecência, por exemplo, um time que é a terceira maior folha salarial do Brasil, em termos de salários, perder de uma equipe do interior, que não tô tirando mérito não. É porque quando a gente fala isso dá a impressão que a gente tá sendo arrogante, sendo prepotente, mas eu tô constatando um fato. Um mês de salário do Memphis deve pagar 6 meses de custos do Novo Horizontino. Então, pra mim, é vergonhoso você tomar um baile, porque o Novo Horizontino ontem, ele fez um jogo estratégico, jogou por uma bola, sim, mas jogou de forma inteligente. Ele vai querer sair na trocação com o Corinthians, pra quê? Sendo que a melhor característica do Novo Horizontino é explorar os erros e jogar no contra-ataque. Então ele jogou fazendo o futebol que ele sabe fazer, e fez bem. Só que pra mim é uma indecência, por exemplo, o time do Corinthians jogar com a tiriça que jogou ontem, e quando eu falo de vagabundagem, por exemplo, esses jogadores, vamos colocar aqui que eles estão jogando há 40 dias, 45 dias, porque eles entraram mais ou menos na metade de janeiro pra começar a jogar. Eu não vou ficar romantizando o cansaço de jogador. Tem um monte de poeta aí também que adora ficar falando a respeito de cansaço. Porque o calendário é apertado. Porque o calendário é desgastante. Mas, cara, a gente tá falando de atleta profissional. Atleta profissional. Se esses caras que são atletas profissionais não conseguirem já no segundo mês do ano, 40 dias de temporada, já estão com a língua arriada, vocês estão de brincadeira. Eu também não entendo isso aí, não. Isso é ridículo. E vou te falar mais, Benja. E não é jogando todos os jogos, não. Porque se a gente pegar a partida contra a Portuguesa, o jogo que antecedeu a Portuguesa, por isso jogou com o time reserva. E ontem não tinha altitude, não. Já Vou chegar nesse ponto. Então, contra o São Bernardo, que foi a partida que antecedeu o jogo com a Portuguesa, preservou a equipe titular, e contra a Portuguesa, com os titulares, já foi aquela tiriça. Aí, quando toma o gol, final do segundo tempo, ali vai pro Oba-Oba, conseguiu fazer o gol com o Vitinho. Mas o Corinthians tá jogando mal, há muito tempo. A única partida decente que o Corinthians fez aí recentemente foi a final da Supercopa contra o Flamengo. E aí empurrado pela torcida, enfim. Mas ontem em Novo Horizonte, Benja, novamente, é o que o Vessone falou, o Corinthians jogou aí com praticamente aí 8 reservas, começando o jogo e durante boa parte do segundo tempo também, só com reservas pra preservar esses caras pro jogo de ontem. E novamente ontem, uma tiriça em campo. É um time que fica com a posse de bola, mas é uma posse de bola improdutiva. Mas aí eu sou obrigado a falar também, Benja, já critiquei a postura dos jogadores, mas do seu Dorival Júnior. Ou então o professor Pardal Júnior. Porque o negócio é o seguinte, ontem, Benja, ele montou uma escalação que dava a impressão que ele ia pegar o City no Etihad. Tá de brincadeira, Dorival. Três volantes pra jogar contra o Novo Horizontino, só joga em contra-ataque. Tá de brincadeira, cara. Ele jogou com o Ranieri, jogou com o Alan e jogou com o André. Garro e Bidon ali, veja, nenhum deles tem característica de ataque, mano. Nenhum deles ia se aproximar do Memphis pra fazer um segundo atacante. O Memphis, por mais que tenha jogado mal, o Memphis de pão também, porque tá com uma pancinha, hein, Memphis? Tá de brincadeira, tá exagerando no carbo. Outro que também pontua também os campeonatos que você quer correr. Mas enfim, ninguém, Benja, encostava no Memphis pra poder fazer uma frente com o cara. Então você aleja o atacante. Ele já tá jogando numa posição que não é a dele de origem. E quando você não tem uma aproximação nem do Garro, nem do Bidon, e nenhum dos volantes também tem essa característica, Benja, o cara fica ilhado. E o Dorival, Benja, ele esperou um tempo e meio, praticamente, pra fazer a primeira alteração, quando ele coloca o Vitinho. E aí, só pra terminar, o Corinthians precisando fazer um gol, o que ele me faz? Ele termina o jogo com 4 atacantes, que ele tinha Memphis, Guinegão, Pedro Raul e Dieguinho, e ele tirou os 2 meias. Ou seja, ele comprou a carne e esqueceu o carvão. Tá de brincadeira, Dorival. Um erro crasso, um erro ridículo desse. É bom. Mas não tem nexo, Benja. Como é que ele me sacou o Garro e o Bidon ao mesmo tempo? Pra encher o time de atacantes e não tinha um cara pra municiar, pô. Nessa hora poderia ter tirado só um dos dois, né? Não precisava ter tirado os dois. Só algumas ponderações. Uma, o calendário do Corinthians foi pesado mesmo. O mês acabou ontem, certo? Dia 28. O Corinthians fez 9 jogos em fevereiro, sendo os últimos 5 como visitante. Semana retrasada, o Remo fez 4 em uma semana. Loucura, né? Mas, Vessone, desses 5 jogos, mas vamos lá, eu acho que o cansaço... Essa é uma ponderação. Então, 9 jogos em 28 dias. Um jogo a cada 3 dias. Isso está colocado. Só que vem a minha segunda ponderação. O planejamento da comissão, para mim, foi bom. Revezou os caras, tirou os caras de alguns jogos. Ninguém jogou os 9 jogos como titular, exatamente, tirando acho que o Hugo Souza. O restante não jogou. Exato. Então, nesse sentido, daria para fazer ontem, sobretudo ontem, um jogo mais, uma proposta de jogo melhor, um jogo mais com postura melhor, um pouco mais agressivo,
fazer o goleiro trabalhar, e o Corinthians não fez isso ontem, que pese aí essa eu até concordo, mas eu acho que o Corinthians hoje está montando um time que se permite, por exemplo, porque o calendário em si, ele é ruim para todo mundo, tá? Não só para o Corinthians. Não é exclusividade do Corinthians. Não é exclusividade do Corinthians. Então, assim, e hoje o Corinthians, a gente está vendo jogador chegando hoje. Então, hoje eu estou vendo o Corinthians montar um elenco que pode se permitir, muitas das vezes, fazer o que fez semana passada. Que é deixar de fora seus titulares para poder descansar e jogar e ter feito o jogo ontem. Então, assim, é difícil, pra gente, atleta, cansa. Só que a gente não vive isso de agora. Isso aí, o calendário brasileiro já vive isso há muito tempo. Então, assim, então acho que isso não pode se tornar sempre uma desculpa. E é preocupante? Poderia se mudar para melhorar? Poderia. Mas isso não vai acontecer para mim tão cedo. É que tem uma coisa também que eu não consigo entender, tá, meu? Tem hora na vida, cara, que aquele é um momento. Claro. Pô, você tem que superar, velho. Sabe? É a hora do algo a mais. Tô cansado. Tudo bem, eu tô discutindo cansaço, tá? Mas peraí, pô. Jogou no Canindé, viu? Pra quem não mora em São Paulo, é aqui, na cidade de São Paulo. Tá? A tiriça que foi, né? Depois jogou em BH. Ô, gente, de avião pra BH. E outro time reserva. Não dá uma hora. Isso que ainda poupou o time. Não dá uma hora, tá? De avião. Pô, jogou ontem em Novo Horizonte. Tá bom, Novo Horizonte não é do lado, mas também não é o fim do mundo, gente. Vocês estão loucos. Teve Curitiba e Novo Horizontino. E São Bernardo. Não, foram Curitiba, 5 jogos 40 minutos de avião também, gente. Eu sei que tem o desgaste e tal, mas pô, tem um jogo que você precisa. Mas agora vem a parte que chama atenção, meu mano. Vessone, Michelito, Dorival bravo na coletiva. Prestem atenção no que o Dorival vai falar, ó. Tá bravo. Você vende com 3 dias para contratar, você contrata quem? Vamos ver. Ou você acha que nós vamos achar um outro André lá dentro do terrão nesse momento? Não, nós não temos. Nós não temos. Então não vamos cair nessa história de que daqui a pouco aparece e vai desenhar um jogador. Não, não é assim. Não é a todo momento. Esse garoto, ele estava voltando, ninguém sabia quem era, ele estava voltando com 10 dias de treinamento, depois de uma lesão muito séria. Eu vi jogando e percebi que ele tinha qualidades e condições. O preparamos quase 3 meses para um lançamento. Quando nós lançamos o garoto, todo mundo começou a perceber quem era esse menino. Então, o que eu penso, ele precisa ficar aqui para amadurecer, para crescer, dar um retorno técnico ao Corinthians. Depois do retorno técnico, aí sim, proporciona um retorno financeiro. Mas antes, ele tem, como todo atleta, que passar por esse processo para um amadurecimento, para não bater na Europa e voltar. Ok. Tem razão? Tem razão. Só que, Bessone... Não é razão, ele tem muita razão. Então, peraí, não, também acho. Sim. Só que... Ou não há diálogo dentro do Corinthians, ou cada um está querendo livrar o seu. Semana passada, eu entrevistei o Marcelo Paz, que é diretor de futebol do Corinthians. Foi a primeira entrevista dele exclusiva como diretor de futebol. Olha o que ele vai falar a respeito de venda de jogador. Coloca aí, John, por favor. A gente vai ter que vender algum jogador nessa janela, né? Até é importante deixar isso claro, porque eu falei numa entrevista aqui, no meio do ano a gente vai ser obrigado a vender. Aí eu tinha citado 3 jogadores, aí acharam que eu tinha citado que tinha que vender os 3. Não, não são os 3. 1 ou 2 vão precisar ser vendidos. Da molecada. No Corinthians. Não necessariamente da molecada. Pode ser o Mateuzinho, pode ser o Bidu, né? Contanto que faça dinheiro para o clube. O orçamento do Corinthians necessita de venda. O orçamento do Corinthians necessita de venda. Os jogadores que têm mais valor de mercado são Bidon e Yuri Alberto. O André acho que tem um valor crescente também de mercado. Na entrevista, quem quiser assistir lá, tá no meu canal lá, o Benjamin Muti, ele fala, quando ele chegou no Corinthians, o Osmar Stabile avisou pra ele, vai ter que vender jogador. Ele fala ali, ele não escondeu não, mas vai ter que vender. E tem informação que eu tenho aqui, que chega pra mim hoje, que é o seguinte, o André tá negociado, tá acertado, assinado com o Milan, hein? O Milan assinou o contrato, mandou pro Corinthians por e-mail. O Corinthians rodou, né? E faltava apenas a assinatura do Osmar. Só que o Corinthians deu o ok por e-mail. E agora o Corinthians parece que quer rever o contrato. Só que o de acordo, ele confirma que o negócio está fechado. Então, se o Corinthians agora não acertar, não vender e entregar o André para o Milan, pelos valores que foram negociados, o Milan aciona o Corinthians na FIFA. Então isso é uma coisa, tá? Mas só existe uma legalidade de você dar um ok por e-mail? Você pode desistir do negócio. Aqui, se não existe uma assinatura física, é igual aqui, você prometer que vai comprar meu carro, eu dou um e-mail pra você, beleza. Eu não mandei o do assinado. Mas depende do que você assinou. Peraí, eu tô falando que você me cortou o fim, a última frase. Essa é a visão do Milan e do staff e do jogador, do André. Entendeu? Pelo Milan e pelo staff do jogador, tá vendido porque o Corinthians falou, de acordo.
Pode ser, eu não sou advogado, mano, mas várias vezes quando eu faço alguma coisa tal, antes de mandar o contrato, quem tá me contratando, quem tá fazendo negócio, fala assim, que era um ok, um de acordo. Então, a partir do momento que você dá o de acordo, ele teoricamente tá fechado. Mas isso é uma outra história. O que eu quero só falar é o seguinte, o Dorival tá bravo, pô, mas o Marcelo Paes fala até na entrevista pra mim, quando chegou no Corinthians, o Osmar falou, vai ter que vender jogador. Vamos lá. Aonde que tá o erro? O erro é o seguinte, o que o Dorival fala é perfeito, é gabarito, eu não tiro uma letra do que ele falou, parabéns pro Dorival, ele tem mais do que falar dessa maneira, porque isso influencia tecnicamente a vida dele. E isso é um discurso de um treinador que se preocupa na qualidade técnica do elenco. Exatamente. O que o Marcelo Paes falou, primeiro que é legal a transparência da parte dele, eu gosto disso, inclusive ontem, lá em Novo Horizonte, ele passa os valores ele e dá tudo detalhes, mais. né? Ele explicou, 17 milhões, 15 mais 2, tal. É muito melhor um dirigente assim do que seu André, seu Duílio, que a gente nem sabia como era a negociação e os valores. Então, dito isso, eu acho bacana da parte dele ter passado os valores e informado bonitinho tudo isso daí pro torcedor corintiano. Eu também acho que ele é correto de falar que precisa vender e tem que vender e tá no orçamento. O problema é que não é em fevereiro que você tem que vender. A janela é em julho. E eu não tô entendendo essa pressa do Corinthians. Por que a pressa? Ele nem pisou na Libertadores. O André jogando uma Libertadores vai valer mais. Por que a pressa? Por que vender em fevereiro? Sendo que a janela é em julho. É isso que não fecha a conta pra mim. Quem tá com pressa? A imagem que parece é que o Corinthians fica como na época de Andrés, de Duílio, de joelho para empresário. O empresário ontem estava postando fotinho da escadaria do Milan. É claro, tem alguém feliz. E não Quem é o o empresário dele? Ah, é conhecido? Não me lembro o nome dele. Mas assim, o empresário tá feliz, é claro que tá feliz. Então assim, o corintiano é que não tá feliz. A venda é ruim, porque você tá falando em 15 milhões de euros e tem outras camadas aí. Em 3 parcelas, 26, 27 e 28. Não é nem à vista, a parcela de 26 é de 30 milhões de reais. Porque dá 5 de euros. Você vai pagar uma folha nem uma folha de pagamento direito paga. O Corinthians vendeu mal? Claro que seria uma venda horrível, porque você não sabe o... ele pode ser que daqui a pouco desvalorize, tem algum problema? Pode, mas você vai... Pra que você vai fazer agora esse dinheiro? E se lá você nem abriu o leilão europeu, daqui a pouco chega um outro time, fala em 20, aí chega outro, 21, o Moscardo 22. Foi por 18. Fui 20, né, na época, 20 de euros. Agora, Vessone, deixa eu falar um negócio pra você. Essa informação que eu tenho, você tem também, da parte que o Milan vai acionar juridicamente? Isso. Não vai melar a negociação? O Corinthians, na teoria, tá tranquilo, acha que isso não é, porque você precisa da assinatura do presidente, e por enquanto era a última coisa que faltava. O Milan alega lá, o Milan e o empresário, não, tem trocas de e-mail, tem mais ou menos tudo que o Ben já falou. Mas, na teoria, se você não tiver a assinatura final do presidente, isso não vai estar sendo concretizado até onde a gente sabe. Mas dá uma briga jurídica? Eu imagino que também dê. Se o empresário quiser, ou se o Milan quiser, tem confusão. Então o que o Corinthians fez foi arrumar confusão, foi arrumar sarna para se coçar, porque era um valor ridículo, uma proposta baixa, uma pressa que não faz o menor sentido, nem começou a Libertadores, que normalmente valoriza jogador, e você pega um ativo desse e já põe logo para vender. Qual é a pressa? Por quê? Por que vender agora? Eu não tô dizendo que... outra coisa que para mim não fecha a conta. O jogador tá abrindo mão dos 30% dele. Isso não é verdade na minha visão. Ele não está abrindo mão de 30% nenhum. Porque se ele falasse que quer o 30% dos 15 milhões de euros, que aí é o mais 2 de bônus, mas vou fechar em 15 porque o bônus é outra coisa. Se ele falar que queria... Aí não é proposta, aí vira palhaçada, né? Porque se a parte do Corinthians for 15 menos 30%. Então, por que eu tô dizendo que ele não tá abrindo mão? Que pra mim é mentira isso. Se a proposta é de 25 e ele abre mão dos 30 e o Corinthians pega o 25... Parabéns, André Staff. Calma. Parabéns, André Staff. Aí sim é verdade. Aí sim ele estaria abrindo mão dos 30, porque o Corinthians ia pegar os 25. Só que o Milan disse, não, eu só chego a 17. Esse é o meu valor. Aí ele fala, tá bom, então eu não quero meus 30%, eu continuo com meus 30%. Pode dar pro Milan, eu me acerto com o Milan depois. Isso não é abrir mão. O Corinthians é só os 17. Pro Corinthians não mudou nada. O 17 tá fixo pro Corinthians. Então eu não concordo com esse argumento aí de que o André e o empresário dele estão abrindo mão dos 30%. De qualquer maneira, o valor é baixo, é uma pressa inexplicável e o Corinthians, então, estaria de joelho mais uma vez pros empresários, coisa que o torcedor mais se irrita. Qualquer valor parece que vem de jogador e esse é mais um. Pera só um minuto. Eu vou aproveitar, a gente vai ter que fazer uma pausa aqui e eu vou ligar para um advogado, então eu quero entender se o e-mail dando de acordo vale. Eu quero perguntar isso, mas agora, é o que eu acho, tá? Eu acho, agora não é informação. O Lingard chegou em São Paulo. Amigo, já estava tudo casado. O André está indo embora,
chega o Lingard. Não, mas não é só isso não. Ô, Benja, voltando no tema do Dorival... Não, mas ele não vai agora. Não, mas voltando no tema do Dorival... pra depois... Não, mas pera lá. Perdeu o Lingard. Mas pera lá, vamos lá. Com relação aos valores. Primeiro, se o Osmar Stabile vender por essa micharia, ele tem que ser preso. Ele tem que ser preso. Ele tem que sair do Parque São Jorge algemado. Ô, Osmar Stabile, você fica todo chateadinho comigo quando eu falo que você é incompetente, que você é omisso, mas esse tipo de tratativa novamente prova o que eu sempre tive, o que eu sempre falei a seu respeito. Porque, por exemplo, você é um cara que se precisar tomar um copo d'água, você vai ligar pra 40 pessoas pra perguntar se você tomar gelado ou sem gelo. Você é o presidente do Corinthians, bata o pau na mesa. Esse moleque, Vessone, eu não sei se ele tem 10 jogos ainda como titular do Corinthians e já ofereceram 25 milhões de euros por ele. Tá de brincadeira, Osmar Stabile. Esse moleque vale muito mais. Você vai estar queimando o jogador. Você vai estar pegando uma peça de ouro, ou então uma pedra, um diamante, ou algo do tipo, e vendendo por merreca. Isso porque você é incompetente, porque você vai perguntar pra Deus e todo mundo o que você tem que fazer. O Corinthians ele precisa de dinheiro, Benjamin, ele precisa, mas recentemente ele renovou com o seu patrocínio Master, recebeu um reajuste de 50% no valor fixo desse contrato e mais 50 milhões ainda por metas que ele pode alcançar. Então, dinheiro não está faltando hoje, claro, o Corinthians não está nadando de braçada, mas é um clube que hoje está administrável. O Corinthians hoje, Benja, ele teve um recuo na sua dívida, que era de quase 3 bi, estava em 2.800, caiu mais 600 milhões por um acordo que ele fez com a União. Por causa daqueles impostos lá. Então, nesse caso, Benja, só pra finalizar da minha parte, se você fizer isso, Osmar Stabile, você tem que, você merece um impeachment também. Porque isso daí é lesivo ao clube. É lesivo ao clube. E vou te falar, Dorival, nesse ponto, eu critiquei a sua escalação ontem e tudo mais, mas parabéns. Porque é no seu que vai arder se você ficar engolindo goela abaixo tudo que tá empurrando pra você. Não vamos nos esquecer aqui do tal do Zacarias Labiade. Que ele não foi nem, Dorival, você pediu, não. Ele falou, não conheço o jogador, me ofereceram e falaram que eu trazendo. Então, mas na entrevista que o Paz dá pra mim, eu questiono ele. E ele pega e fala, mas nem todo jogador que tá no Corinthians o Dorival pediu. Mas aí que tá, ele tem que ser consultado. Não é mentira. Hã? Não é mentira. Então, mas vocês são a favor, peraí. O não pedir é uma coisa, Benja, empurrar goela abaixo é outra. Uma coisa, por exemplo, o Dorival pediu o Alisson. Na matemática do Corinthians, eu acho que o Corinthians acertou, não foi viável trazer o Alisson. Mas, por exemplo, o Zacarias Labiade, Dorival. Agora uma coisa é você falar, você aceita esse cara? Olha os números, olha o perfil do jogador, é uma coisa. Agora você falar, tá aqui, é outra. Porque amanhã, Benjamin, quando faltar, por exemplo, o André Michel, o Zacarias Labiade que vai falar, professor, tô aqui. Essas tranqueiras que vão ter que entrar, irmão. Eu venho só rapidinho falar um pouco do André, do que eu acho, porque, pela parte técnica. A gente estava conversando aqui meio que... Eu acompanho um pouco do futebol do André e gosto muito... Jogador moderno, hein? Eu gosto muito do perfil dele. Pogba. Por quê? Porque é um jogador forte e, além de ser forte, tecnicamente, é muito bom. Então, assim, eu acho que eu não vejo com um processo de pouco tempo, tá? Quantos jogos ele tem no profissional? Não tem 10 ainda. Então, vamos lá. Eu acho que ele progrediu em 10 jogos de uma forma, tanto que hoje a gente está aqui discutindo e falando de uma possibilidade dele para um time na Europa. Eu acho que se o Corinthians pensa em querer fazer caixa e ganhar dinheiro em cima desse atleta, eu acho que ele tem que segurar esse jogador que tem um grande potencial de progresso, de progredir. Não vejo queda no perfil do André. Eu acho que é um jogador que, para mim, talvez pós-Copa, tem muito perfil de seleção brasileira. Entendeu? Eu acho que não é só aqui, eu falo muito do futebol dele, gosto do futebol dele. Então acho assim, 15 milhões, veja, é muito pouco pelo potencial que esse moleque... Pela valorização que esse moleque pode ter. E rápida. Porque hoje em dia é muito rápido. Antigamente você tinha que fazer 20, 30 gols no campeonato para se valorizar. Hoje não tá mais assim. Hoje você faz um bom campeonato, você é vendido por 30, por 40 milhões. Então assim, eu acho um erro do Corinthians hoje liberar um jogador com grande potencial de amanhã ir para um grande clube da Europa e encher os caixas do Corinthians. O André tem 12 partidas esse ano. 12. E 12 ano passado. O que eu queria falar é o seguinte. O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, está decidido a não assinar o contrato de venda do volante André ao Milan, da Itália, pelo valor de 17 milhões de euros, cerca de 103 milhões. O recuo, que pode ter repercussões jurídicas, ocorre no dia seguinte à revelação do acordo, que era dado como certo pelo staff do jogador e como avançado pelo clube. Faltava a assinatura do mandatário corintiano, que não gostou dos valores ofertados pelo clube italiano ao ser informado dos detalhes financeiros da proposta, como publicado inicialmente pelo jornalista Jorge Nicola e confirmado pelo GE. Stabile bateu o martelo sobre não assinar a transferência neste domingo, entendendo que André vale mais do que 103 milhões. Ele não quis tratar do assunto antes do jogo contra o Novo Horizontino. Haverá uma reunião nesta segunda-feira, em que o presidente pretende informar oficialmente a sua decisão de não aceitar a oferta nos termos propostos.
Depois da eliminação da semifinal do Campeonato Paulista, no último sábado, o técnico Dorival Júnior fez duras críticas à possível venda de André, opinando que o atleta de 19 anos vale muito mais no mercado e precisa dar retorno técnico antes do financeiro, e reclamando que não quer, a todo momento, ter que refazer equipes. A notícia da possível transferência provocou repercussão negativa entre torcedores, o que fez o executivo de futebol Marcelo Paz tomar a palavra após a entrevista coletiva do treinador corintiano para destacar que o negócio ainda não havia sido selado, pois dependia da decisão de Stabile, mas que o Corinthians precisava vender jogadores. A proposta do Milan pelos 70% dos direitos econômicos de André, pertencentes ao Corinthians, é de 15 milhões de euros, 91,14 milhões fixos, mais 2 milhões de euros, 12,15 milhões em bônus, condicionados à participação do volante em 20 partidas pelo Timão, com ao menos 45 minutos em campo até a paralisação do calendário para a disputa da Copa do Mundo. O Corinthians ainda teria direito a 20% do lucro de uma eventual futura venda a outro clube. André abriria mão do dinheiro pelos outros 30% para o negócio ser fechado. Ele assinaria contrato de 5 anos com o clube italiano, mas só viajaria no meio do ano, em razão de as janelas de transferências europeias já estarem fechadas. O staff do jogador sustenta que o negócio está fechado, pois houve troca de minutas e assinaturas de quase todos os envolvidos. A exceção do presidente do Corinthians, no contrato de transferência. No entendimento do staff do atleta, a proposta é vinculante e, embora o Corinthians possa desistir formalmente, o Milan pode acionar o clube brasileiro na FIFA, alegando quebra unilateral do contrato. Neste caso, o imbróglio teria repercussões jurídicas. Entretanto, para o Corinthians, o negócio só pode ser considerado fechado com a assinatura do presidente. Eventuais trocas de minutas e discussões financeiras e jurídicas fazem parte da fase de negociação, na visão do clube, que não se preocupa com riscos de desdobramentos na justiça. Formado nas categorias de base do Timão e promovido por Dorival, André disputou 24 partidas pelo time profissional, das quais 10 como titular. Ele marcou 4 gols com a camisa corintiana.